Olá a todos. Então vamos continuar aqui com o nosso estudo de JPA. O último artigo que eu escrevi foi um artigo teórico, foi um documento em PDF que eu disponibilizei aqui, Introdução Hibernate JPA, dia 2 de outubro. Já faz um tempinho, né, pessoal? Peço desculpas por essa demora, tá? Eu até recebi alguns comentários aqui. Deixa eu ver. Tive a honra de receber um comentário do Darth Vader, né? Pedindo, pelo amor de Deus, para eu atualizar. Então, quem sou eu para não obedecer uma ordem expressa dessa, né? Ainda mais do Darth Vader. Então tá ok. Vamos lá. Vamos continuar então a partir dessa introdução que eu fiz aqui. Vou até abrir o documento, eu tenho ele aberto aqui. Então, fiz uma parte teórica dele. Diz bastante aqui a introdução, como é que é. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou implementar eu vou implementar o que está escrito nesse documento que eu fiz aqui, tá? Para ter uma noção melhor de implementação e ver isso num projeto, certo? Então, tá aqui, ó. Vamos passo a passo, vou dar uma revisão bem rápida, tá? Lembrando que esse aqui é um documento que eu escrevi, consultei várias fontes, tá? Não fiz sozinho não, consultei várias fontes, e isso aqui é apenas um rascunho, certo? Qualquer coisa errada, qualquer alteração, sugestão, está aberto esse documento ainda, aceito críticas. Então, o que é o JPA? JPA é uma especificação Java. O que significa uma especificação? É quando um monte de pessoas se reúnem e definem um modo de se fazer alguma coisa. E o JPA foi uma reunião, né, dos conhecedores do Java, e eles se reuniram para definir como que seria feito a persistência de dados. O que significa persistência de dados? Significa salvar uma informação lá no banco de dados. Ou, não necessariamente banco de dados, né, mas uma forma de manter permanentemente uma informação. Então, eles se reuniram e pensaram, discutiram e criaram um padrão a ser seguido para implementar essa persistência das informações. O JPA, então, é uma especificação. Significa que é apenas a regra da coisa. Tá? JPA especifica, os dados serão salvos dessa forma. E o Hibernate? O Hibernate, o que ele faz? Ele implementa a especificação JPA. Então, o JPA diz como fazer e o Hibernate coloca a mão na massa. Ele que realmente faz o que o JPA diz. Tá? Então, tá tudo isso aqui escrito aqui. Até então, nós estávamos fazendo a persistência através de JDBC, o que significa que estávamos tendo um contato maior com a parte estrutural, a parte física do banco de dados. Eu conhecia exatamente o nome da tabela, tinha que inserir exatamente o nome do campo. Então era uma coisa mais baixo nível em relação ao banco de dados. Então eu criava uma string que representava uma instrução SQL. Né? Então eu tinha que fazer essa conversão de objetos que eu tenho na minha aplicação para um modelo relacional que eu tenho no meu banco de dados. Eu tenho que fazer isso de forma manual, por assim dizer. Eu tenho que fazer essa tradução, objeto relacional. Tá? O JPA vem para eliminar isso. Para eu não ter que fazer esse mapeamento objeto relacional na mão. Tá? É uma ferramenta que faz isso, um conjunto de ferramentas exatamente para isso. Então aqui eu estou dando exemplos, né, de JDBC puro, olha o tamanho dos códigos que eu tenho que escrever. Olha, eu tenho que criar uma conexão na mão, né, pegar os dados de cada objeto, cada
cada informação do objeto, né, desmembrá-lo para inserir nos campos de banco de dados, né, nas instruções SQL. O select da mesma forma, né, eu faço o select, pego várias informações e manualmente tenho que montar esses objetos, colocá-la numa lista ou assim por diante. Tá? É bem trabalhoso. Okay? Então o JPA vem eliminar isso aí. Imagina, eu faço assim, ó, eu quero gravar alguma coisa no banco de dados. Eu simplesmente mando a Hibernate gravar aquele objeto e ele grava aquele objeto. Tá? Como isso é possível? Então, está todo descrito aqui. Tá? Todo descrito. Como é possível, né? Olha, esse mapeamento direto de objeto para o banco de dados. Né? Isso aqui é uma classe, isso aqui é uma tabela. Né? Então, como isso é feito? Através de anotações. Então, eu escrevo, né? Eu dou instruções na minha classe, eu dou instruções de como se comportar no mundo relacional. Né? A que tabela que ela apresenta, que ela representa. Tá? Então a minha classe ela vai receber um contexto, uma informação a mais. Ela vai ser mais do que uma classe. Eu chamo ela de entidade. Uma entidade é uma cópia do meu banco de dados. Então eu vou ter, no mundo dos objetos, onde Java trabalha, eu vou ter um representante daquela tabela do banco de dados no meu mundo de orientação a objeto. Então, essa classe aqui, por exemplo, cliente, ela está representando uma entidade do banco de dados. Então, eu anoto ela. Eu digo que essa entidade representa esta tabela, né, de nome cliente. Aqui eu digo o quê? Que ela tem um código, um CPF, um RG, nome, certo? Eu digo que esse código é a chave primária dessa entidade. Defino que essa é uma coluna que deve ser única, ou seja, não pode aceitar valores repetidos. Né? Não pode ser null também, olha. Correto? E aqui é a estratégia de geração de código. Lembra do autoincrementável? Então, eu estou dizendo que esse código é autoincrementável. Então, eu vou anotando nas minhas classes toda a parte de comportamento de banco de dados. Eu digo que essa coluna vai ter no máximo 45, então um varchar 45. Né? Aqui eu digo, olha só, que é um date, né? Eu tenho aqui, ó, data de nascimento. Então ela tem uma anotação especial, ó, temporal type, né? Do tipo date. Então eu vou anotando e eu tenho uma representação dos objetos, como eles se comportarem lá no banco de dados, para eu poder fazer isso. Então aqui eu tenho o arquivo de configuração. O arquivo principal de configuração do JPA, Hibernate, é o persistence XML. É aqui que ficam as configurações. Tá? O Hibernate salvar alguma coisa em alguma tabela, ele tem que saber qual que é o banco de dados. Tá? Então está aqui, ó, definido o banco de dados. Olha só, vou utilizar MySQL. Então eu defino que o meu banco de dados é o MySQL, defino o conector, defino a string de conexão. Eu tenho que saber para onde que está o servidor de banco de dados. Então eu vou colocar o endereço do banco de dados aqui, vou colocar o nome da base aqui também. Né? O que nós tínhamos feito lá na conexão JDBC manualmente, eu configuro nesse arquivo de configuração chamado persistence XML. Tá? Aqui eu defino a senha e o usuário. Né? Tem que existir isso. Tem que existir isso. E tem também aqui um mapeamento, eu digo nesse persistence XML que está aqui, ó, as classes que estão sendo mapeadas. Né? Por exemplo, cliente é algo que vai ser salvo em banco de dados. Então eu venho aqui, ó, a classe cliente. Escrevo aqui classe cliente, está aqui, ó, mapeado no meu persistence. Tá? Lembrando que eu coloco um nome para a unidade de persistência, por assim dizer. Tá? Então é o nome cliente JPA, do qual eu vou solicitar essa configuração aqui depois. Né? Essa é uma configuração de conexão. Solicitando essa configuração aqui, eu obtenho uma conexão com o banco de dados.
Então, esse primeiro vídeo foi só para esclarecer algumas coisas aqui. No próximo nós vamos começar a parte de implementação, ok? Então, até o próximo vídeo. Opa, já até abriu o Eclipse aqui. Ainda não. Tchau, tchau.